Então a paz do Senhor novamente e vamos orar agora, vamos orar ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha derramar essa unção. Eu creio que a unção na palavra, uma transferência de unção virá sobre todos nós. Eu estou ministrando, mas estou sendo ministrado por Deus. Eu estou no mesmo banquete, eu estou na mesa com os irmãos. O Espírito Santo sentado na cabeceira da mesa e nós ao redor da mesa, recebendo vinho novo, uma unção fresca nesse momento e recebendo pão, que é a palavra de Deus, a palavra revelada. Então nós vamos ter uns slides aqui, mas não vamos nos prender aos slides. E quem tiver interessado nos slides, mande um e-mail para mim e eu vou enviar o slide para os irmãos. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Aleluia. Drasto queream darabra queteream darabrabraço. Asteriam darabra sede queream daramamamama. Estere queream darabraço de queremam taramam. Espírito de Deus, nós te amamos. Toma autoridade agora nessa sala da fé. Toma autoridade agora nessa ministração online. Que a tua unção venha aos quatro cantos, Senhor, onde a voz está chegando. Rasto queream darabraste queream daramamasso de queream dará. Tu és maior que a tecnologia, Espírito Santo. Tu és maior que os recursos humanos. Tu és maior que qualquer método, Senhor, humano sobre a terra. Rabrabraqueterebrabraço de queream darabrabraqueteremamasso de queream daramamamá. Mas agora, Senhor, através da tecnologia, envia a tua unção. Deus, a tua palavra, a palavra fresca, o maná, pão do céu. Jesus é o maná, Jesus é a palavra, Ele é vida, a palavra é espírito e vida. Ó, ramasto de queremam, tarabracê de queream, darabrabrabra. Diga aonde você está. Eu estou preparado para receber a palavra de Deus. Eu abro meu coração. O meu coração é terra fértil, e o que eu receber da parte de Deus, frutificará a 100 por 1 na minha vida e ministério, em o nome de Jesus. Diga onde você está. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Diga, eu sou um só Espírito com o Senhor, porque eu estou unido com Ele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim, eu possuo toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Diga com fé, eu sou um membro individual do corpo de Cristo, eu tenho uma função no corpo de Cristo, e o Senhor tem uma graça sobre a minha vida, e uma medida de fé que foi repartida à igreja. Eu tenho a medida de fé, eu tenho a graça que me foi dada, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito de Deus habitando, eu tenho Jesus habitando em mim pelo Espírito, eu tenho o Pai habitando em mim pelo Espírito, por isso eu sou mais que vencedor, em o nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, amém, aleluia, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom em toda hora, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver nessa aula de hoje, nesse estudo, nessa ministração, conforme o Espírito Santo for nos orientando, nós vamos ver sobre variedades de línguas e Cristo o mistério, Jesus o mistério, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode bater palma, você pode dar glória a Deus, você pode louvar o Senhor, fica à vontade na presença do Senhor, amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo.
O primeiro texto que estaremos vendo agora é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, que já está aí no slide para os irmãos. Amém? Diz assim o texto: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O Espírito de Deus, ele tem o interesse em manifestar a igreja. E essa manifestação que o Espírito Santo realiza na igreja é por intermédio de pessoas, a cada um membro do corpo de Cristo. É como diz Romanos capítulo 12, versículo 3, que há uma medida de fé que nos foi dada, há uma graça que foi dada, e ele começa falando ali, a partir do versículo 3, sobre os dons. Ele começa a falar sobre membros individuais do corpo de Cristo, funções diferentes, unções diferentes, chamados diferentes. E aqui no capítulo 12, ele fala que o Espírito Santo se manifesta a cada um membro desse corpo. Para que ele se manifesta? A igreja. A igreja é corpo de Cristo. Olha, presta atenção, porque isso não está no slide. Isso é rema de Deus para a sua vida. A manifestação do Espírito de Deus é concedida a um membro individual do corpo de Cristo. Diga assim: eu sou um membro individual do corpo de Cristo. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então essa palavra é para mim. O Espírito Santo quer manifestar através de mim, porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Você que está desse lado e eu que estou aqui, fazemos parte desse cada um. O Espírito Santo quer manifestar através de você, para um fim proveitoso. Continuando, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedades de língua. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Aleluia! Temos aqui um agrupamento de dons espirituais da parte do Espírito Santo, que nós não vamos entrar nele agora, mas seria interessante estudar os dons de revelação, os dons de poder, que aqui fala, o dom da palavra do conhecimento. O que é isso? O que é o dom da palavra de sabedoria? Como opera a fé, o dom da fé? Como opera dons de curar? Está no plural, operação de milagres. E os ministérios precisam ser equipados com esses dons. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre precisa ser equipado com esses dons, e cada membro do corpo de Cristo também é concedido, não somente ao grupo, à liderança, os ministérios, mas também a toda a igreja é concedida a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer se manifestar através da sua vida, através da minha vida, através da igreja na face da terra. Aleluia! Aleluia! Deus te chamou para isso. Então, variedades de língua no léxico grego de Strong. Uma das definições no contexto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, essa palavra variedade está lá naquele contexto. Significa, é um dos, não é o significado, mas é uma das definições, agregados de muitos indivíduos da mesma natureza. Ele coloca raça, tribo, nações. Então é uma variedade que tem a mesma natureza. E essa palavra língua, ela vem do grego glossa, nesse contexto também, na variedade de língua, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ela vem no sentido grego glossa, mas aqui em Coríntios capítulo 12 fala de uma variedade. Agora eu gostaria que os irmãos entendessem dessa maneira, que essas variedades têm a mesma natureza, a mesma essência, porque é o mesmo Espírito Santo que gera. As línguas não são geradas pelo ser humano.
As variedades de línguas não são geradas pelo ser humano, são geradas pelo Espírito Santo, tem a natureza de Deus. Amém? As variedades de línguas têm a mesma natureza, a mesma essência, vem da parte do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz ao nosso espírito. Mas o apóstolo Paulo fala de variedades de língua, várias línguas, com a mesma natureza. E são várias. Então, a primeira língua é língua como sinal para os incrédulos. Atos capítulo 2. A segunda, línguas que se estendem com gemidos intercessórios. 3. Língua para edificação da igreja, que são línguas com interpretação. 4. Língua para edificação pessoal, que é a língua sem interpretação. E nós vamos ver cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus seja louvado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Dá até vontade de dar uma rajada em língua aqui, mas eu vou dar assim mesmo, amém? Raste queream darabra sede queream darabra. Rocam de querebrasto queremam tarabra sede queream darabra babababa. O ramasso de queream darabra bracei. A unção de Deus, ela é presente, o Espírito ferve, o Espírito quer expressar, mas a igreja precisa ser edificada, a igreja está sendo ministrada, o corpo de Cristo está sendo ministrado nesse momento. Então, eu não posso falar em línguas agora. Eu entendo que Paulo diz que eu prefiro falar 5 palavras que vocês podem entender do que 10.000 palavras em outras línguas, mas de fato eu dou graças a Deus porque oro em outras línguas mais do que todos vós. É Paulo se dirigindo aos Coríntios, amém? Glória a Deus. Então, a primeira língua, línguas como sinal para os incrédulos. Abre o seu coração nesse momento, para receber da parte de Deus. A cada momento a gente aprende do Senhor. É uma palavra aqui, é um fundamento aqui, um pouco ali, uma revelação aqui, um pouco daqui, um pouco dali. Deus vai ministrar ao seu espírito agora em nome de Jesus e já está ministrando a você. Então, línguas como sinal para os incrédulos. Atos capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou parar por aqui, para abrir um parênteses. A palavra do Senhor diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, ninguém do cenáculo ficou sem receber o Espírito Santo, ninguém ficou sem falar em outras línguas, todos ficaram cheios, todos passaram a falar em outras línguas. Eu gostaria de acrescentar algo, que não foi o Espírito Santo que falou na boca deles por eles, mas eles é que passaram a falar. Então, você não precisa esperar o Espírito Santo falar na sua boca. É você que abre a boca e você fala. O Espírito Santo apenas concede o que você vai falar. Então, ele vai conceder as línguas, ele vai gerar no seu espírito as línguas, mas quem tem que falar é você, amém? Glória a Deus. É como lá em Efésios capítulo 19, Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos de Éfeso e todos passaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então quem fala é quem recebe. O Espírito Santo ele concede, ele cria essa linguagem é transmitida ao seu espírito, mas você tem que abrir a boca e dar expressão à língua, dar autoridade à língua que foi concedida a você. Aleluia! Continuando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu quero dizer aos irmãos que essa língua é uma língua sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre os discípulos ali no cenáculo, eles passaram a falar em outras línguas de uma maneira sobrenatural, uma língua que jamais estudaram, uma língua que talvez não conheciam, e essa língua foi traduzida para cada uma daquelas nações. Eram mais ou menos cerca de 16 nações reunidas e cada um estava ouvindo na sua linguagem, da sua pátria. Então por isso que eles estavam perplexos, admirados,
embasbacados, né? Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, é uma língua que foi um sinal para os incrédulos. Eles falavam em línguas estranhas e o Espírito Santo manifestou para um fim proveitoso, de maneira que cada um da sua nação conseguiu ouviram na sua língua materna, talvez inglês, aramaico, hebraico, mas eles estavam ouvindo, mas a linguagem era uma linguagem sobrenatural. Então, esse é um tipo de oração em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A outra língua, línguas que se estendem para os gemidos intercessórios. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Um dos significados dessa palavra fraqueza, conforme o pastor David Robertson cita no seu livro, andar no Espírito, o andar no poder, o andar no Espírito, o andar no poder. Se você não possui esse livro, ele está disponível no site da pastora Ana Maria, o livro em PDF, é um livro que vai falar sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Ele fala que um dos significados da palavra fraqueza é aquilo que eu não posso fazer. É como que eu recebo uma palavra sobre cura, e essa palavra vem só na minha mente, ela não está revelada ao meu espírito, e eu quero alcançar a cura com a minha própria força e não consigo. Essa fraqueza, o Espírito Santo, ele nos assiste, ele é através desses gemidos inexprimíveis, através da oração em línguas, nós vamos superando essa fraqueza, porque nós somos edificados acima dessa fraqueza. Fraqueza que não conseguimos atingir a saúde financeira, a saúde física, não conseguimos a provisão, nós não alcançamos com a nossa mente, com a nossa razão, nós não conseguimos com o nosso jeitinho, porque é sobrenatural a operação do Espírito Santo. A provisão de Deus é espiritual, a saúde de Deus é espiritual, os recursos do Senhor são espirituais. Por isso ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais. E quando nós oramos bastante outras línguas, hora após hora, após hora, após hora, um pouco aqui, um pouco ali, 1 hora no quarto, 40 minutos no trânsito, 1 hora limpando a casa, 1 hora varrendo o quintal, fazendo caminhada 20 minutos, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito, revelação sobre revelação. Você vai orando, você vai orando, você vai orando, e você chega numa dimensão onde o Espírito de Deus começa a fluir de dentro, começa a borbulhar. É uma linguagem que você não sabe de onde veio, e você começa a entrar num nível de intercessão sobrenatural por algo que você não conhece. Você começa a entrar em gemidos intercessórios por uma pessoa que está no leito do hospital, na beira da morte. Você começa a entrar num nível de intercessão que o Espírito Santo te leva, e muitas vezes na hora você não tem conhecimento sobre o que você está intercedendo. Às vezes Deus revela por que você está intercedendo e para quem que você está intercedendo, mas nem sempre esta é a regra. A regra é que o Espírito Santo começa a te impelir para esses gemidos, e você começa a interceder, e daqui a pouco, uma semana, um dia, 24 horas, ou na mesma hora, Deus fala: eu acabei de livrar alguém da morte. Os médicos já tinham desligado os aparelhos, mas eu achei alguém na terra que eu pudesse usar, que eu pudesse exprimir os gemidos intercessórios, alguém que edificou o suficiente.
Alguém que edificou o suficiente para ter uma percepção no Espírito, para entrar nesse nível de intercessão, que são gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. Línguas com interpretação para edificação da igreja. É uma língua que pode ser interpretada. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala sobre variedades de línguas e a capacidade para interpretá-la. É porque existe uma variedade que pode ser interpretada, e essa língua interpretada, ela é equivalente à profecia, e geralmente ela se manifesta numa reunião coletiva, e a igreja, ela é edificada porque houve uma interpretação, houve a manifestação da mente de Cristo naquele momento. E esta operação é o resultado da manifestação do Espírito Santo. E o texto que fala sobre a edificação da igreja é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que diz: quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso que há uma língua que não tem interpretação. Como Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, pelo que o que ora em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, ninguém o entende, ninguém o entende. Nem mesmo a pessoa que está orando vai entender, porque essa linguagem é uma linguagem para edificação pessoal que não tem interpretação. Mas essa que nós estamos falando, a linguagem é sobrenatural de línguas com interpretação para edificação da igreja. O Espírito de Deus se manifesta e alguém começa a falar em línguas estranhas, e essa mesma pessoa ou qualquer membro do corpo de Cristo que o Espírito Santo quiser manifestar, traz a interpretação, a revelação da mente de Cristo para aquele momento específico. Aleluia! Então línguas com interpretação para edificação da igreja. Então a igreja, ela é edificada. Amém? Mas nós não vamos nos ater na língua com interpretação, nem as línguas que se estendem aos gemidos intercessórios, e nem nas línguas como sinal para os incrédulos. Nós vamos nos ater na língua sem interpretação para edificação pessoal. Porque o seminário Vida no Espírito, ou andando no poder e andando no Espírito, vai falar mais dessa linguagem, da qual quanto mais eu oro, mais eu sou edificado. Então, língua sem interpretação para edificação pessoal. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem, estão entendendo. Digite um só para me saber que os irmãos estão recebendo aí de onde os irmãos estão. Aleluia. O grupo do pastor Isaías está recebendo, digitou um, amém, glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo, digite um aí. Aleluia, pastora Giovana, glória a Deus, está ouvindo. Pastor Sidney está ouvindo, Alexandre Trindade, pastora Ana Lúcia Porto, André está ouvindo, glória a Deus, aleluia. Então, o texto, ele começa assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, nesse capítulo 14, versículo 2 de 1 Coríntios, nós estamos diante de uma linguagem sobrenatural que ninguém entende. Então, é uma língua para edificação pessoal, porque ela não tem interpretação. Agora, aqui fala no versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, ninguém entende, ela não tem interpretação, e ela vai edificar aquele que se entregar a esse tipo de oração. O versículo 20 de Judas fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Deus, quando ele constituiu a igreja, e à medida que vai sendo gerado filhos e filhas de Deus pela palavra, pelo Espírito sobre a terra, uma medida de fé é derramada. Ou a medida da fé é derramada sobre o corpo de Cristo. Ou a medida da fé, ela é distribuída, repartida a cada membro do corpo de Cristo para desempenhar o seu chamado, desempenhar a sua função. E o que acontece? Quando eu estou orando em outras línguas, eu estou me edificando sobre essa fé que me foi dada.
Algo está sendo construído dentro de mim. Aleluia. Então essa língua sem interpretação, ela é para a sua edificação. E eu fui no Léxico Grego de Strong, mais uma vez, porque temos aqui vários textos e várias flexões desse verbo, dessa palavra. Uma é oikodomeu, oikodomos e poikodomeu. Simplificando, significa edificar, construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação. Interessante, quem é a fundação? Quem é a pedra de esquina? Quem é todo o fundamento? Cristo. Eu estarei me edificando em Cristo. Amém? Significa fundar, estabelecer, construir sobre. Estou construindo sobre o fundamento que é Cristo. Eu estou estabelecendo a minha chamada, eu estou me edificando. E para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. Deus, ele há de completar a obra que começou na sua vida. Deus há de completar a obra que começou na sua vida. Deus há de completar a obra que ele começou na sua vida. Mas você tem que se edificar. Você tem que construir. Você tem que estabelecer sobre o fundamento que é Cristo. Aqui fala, a obra para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele. Que bênção, irmãos! Incrementar constantemente o conhecimento cristão. Você está se edificando o seu conhecimento, mas é conhecimento revelado, como nós vimos anteriormente. O conhecer é no espírito, o entender é na mente, é na alma. Nós conhecemos no espírito. E nós nos conformamos a Cristo. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos edificando, estamos construindo sobre, nós estamos estabelecendo algo. Você está edificando na sua vida através da oração em línguas. Então Deus colocou no meu coração esse tópico. Você é quem determina o quanto você quer ser edificado. Se você orar meia hora, amém, glória a Deus. Não tem problema, você está edificando a sua vida espiritual. Mas a cada dia que você gasta 20 minutos, 30 minutos orando em outras línguas, o seu espírito é edificado e vai haver uma necessidade maior. O seu espírito vai se sentir aguçado, impelido e atraído para orar mais, para ter mais sensibilidade. Quando você se entregar meia hora ali, o Espírito de Deus vai te levando para lugares altos, outro nível de conhecimento, outro nível de unção. E é Cristo sendo formado em você, como diz o pastor Rui. Amém? Glória a Deus. Ao orar em outras línguas, você estará erguendo uma estrutura sobre o fundamento que é Cristo. Aleluia. Você estará incrementando o conhecimento revelado, já que a oração em outras línguas é um dom de revelação. Então a oração em línguas é um dom de revelação. Aleluia. É mistério, irmão. É mistério, né? Diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em outra língua desconhecida ou outras línguas não fala aos homens. Então quando você está falando uma linguagem sem interpretação, essa linguagem é de edificação pessoal, a sua língua de devocional, você não está falando com homem, você não está falando com você mesmo, você não está falando com o pastor, você não está falando com alguém que está ao seu lado no ônibus ou na fila de um banco, você está falando com Deus, porque ninguém vai entender você, porque em espírito fala mistério. Você está falando mistérios com Deus, é você e Deus. Não entra a sua esposa, nessa linguagem não entra o seu marido, não entra o seu filho, não entra o pastor, não entra o apóstolo, não entra o bispo, não entra a placa da igreja, não entra a sua situação cultural, financeira, é você e Deus, é uma linguagem direta, você e o Pai. Você está expressando mistérios ao Senhor. E essa palavra mistério significa algo escondido,
secreto, mistério, propósito ou conselho oculto. Então tem esse significado. Amém? Algo escondido, secreto, mistério, propósito ou conselho oculto. Então você está orando algo escondido da mente humana, algo que é mistério, que é um conselho de Deus, que a mente não entende, nenhum ser humano entende, nem os sábios desse mundo entendem, nem os escribas entendem, nem os doutores entendem, porque é uma linguagem que o Espírito Santo criou no nosso espírito. É a mente de Cristo que nós estamos orando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Rabraste queriam darabá. Aleluia! Reste queremam tarabraste queriam darabababassou. E aí, quando nós oramos em outras línguas, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Aleluia! Mais na frente vai se desdobrar para Cristo lá em Colossenses e você vai entender. Aleluia! Glória a Deus! Aqui diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quando você está orando, rabrate querebras tomanto rabacede quereandarabras, ereandarabraço de queremanto arabrabraque, astoremanto ramaço de quereandarabra. Você está falando os mistérios, você está falando a sabedoria de Deus, você está falando aquilo que os olhos não viram, você está falando aquilo que os ouvidos não ouviram, você está falando aquilo que jamais penetrou no coração humano, você está falando aquilo que Deus nos revelou pelo Espírito. Deus nos revelou, Deus continua revelando, Deus continua fazendo, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Falamos a sabedoria em mistério. Jesus Cristo, Ele é o mistério, amém? Jesus é o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora presta atenção no versículo 3, 2 e 3 de Colossenses 2, olha só, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aleluia! Cristo é o mistério. Se o Espírito Santo não revelar Jesus ao pecador, ele não tem condições de chegar a ele. Se o Espírito Santo não revelar a obra da cruz, nós não temos como alcançar a cura, a libertação de maldições, a provisão de Deus, as riquezas insondáveis do Senhor. Se o Espírito de Deus não revelar, nenhum ser humano na face da terra tem como chegar a Ele. Aleluia! Porque Cristo é mistério para a mente humana. E quando nós oramos em outras línguas, nós oramos o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério que estava oculto dos séculos. Você está orando, Cristo em você, a esperança da glória. É isso que você está orando. Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que você está orando mesmo? Você está orando quem é Cristo em você? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo em você? A esperança da glória. É isso que está sendo construído no seu entendimento. É isso que está sendo revelado a você.
É isso que está sendo construído. Deus está construindo a revelação de Cristo na sua vida. Ele na sua chamada, na sua unção, no seu ministério, você como membro individual do corpo de Cristo, você como igreja do Senhor, você como aquele que já foi curado, você como aquele que já foi liberto, você como aquele que tem toda a provisão do Senhor na sua vida, você como aquele que tudo pode naquele que te fortalece. Você está orando, esses mistérios são gerados do seu espírito, vão se abrindo e vem uma convicção, vem uma fé sobrenatural, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. É essa palavra colocada dentro de você, sendo revelada. Quando você começa a meditar na palavra bastante, orando em outras línguas, meditando na palavra, dia após dia, hora após hora, você meditando na palavra, você orando em outras línguas, você orando os mistérios, e a palavra se abrindo dentro de você, Cristo sendo revelado dentro de você, aí vem a palavra para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai habita em mim, o Espírito habita em mim, Jesus habita em mim, a palavra habita em mim, eu sou um cidadão do céu, eu pertenço a uma pátria superior, eu não sou aqui dessa terra, eu sou um ser sobrenatural, nascido de novo, recriado, para anunciar as boas obras do Senhor, e como igreja, eu sou um instrumento para mostrar ao mundo, aos principados, a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Veio do céu, é pão quente, coma, receba, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Conclusão, queridos, conclusão. Por isso é que você é edificado. Esse é o segredo que dá uma base de que você é edificado. Você está orando os mistérios de Cristo em você, a esperança da glória. Você está orando quem é Cristo em você, para você, através de você, a esperança da glória. Por isso a oração em línguas é um dom de revelação. Você está dando uma oportunidade ao Espírito de Deus e a estratégia de construir na sua vida a sua chamada, o plano perfeito de Deus para a sua vida e estabelecer uma unção específica para o seu ministério. Aleluia! Glória a Deus! Então essa é a palavra de hoje. Deus colocou no meu coração. Mas nós precisamos entrar não só na oração em línguas. Nós precisamos entrar na adoração pessoal. Nós precisamos entrar na meditação da palavra. Nós precisamos entrar na confissão da palavra. Nós precisamos entrar no jejum. Nós precisamos entrar no jejum. Então, a oração em línguas vai te levar a outras chaves espirituais, que é a adoração. Além de você ser edificado, você tem um bônus a mais do Espírito Santo. Você tem um bônus a mais da parte de Deus. Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Irmãos, não acabe em oração em línguas. O batismo no Espírito Santo é apenas o molhar dos pés no rio de Ezequiel. É o primeiro nível de unção, é o batismo do Espírito Santo, onde todo filho de Deus, toda filha de Deus tem o direito de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. E aí quando você entra na oração em outras línguas, você começa a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Você ora andando, caminhando, deitando, levantando, lavando louça, varrendo o quintal, dirigindo. Você pode fazer isso. É como foi falada na outra aula. Quem não entrou na outra aula, na ministração passada, quando você ora em outras línguas, você ora no Espírito e não da alma. A alma é mente, vontade, emoção. Você não precisa esperar a emoção, porque a emoção é da alma para orar em línguas. Você não precisa ver um anjo, você não precisa sentir arrepio, você não precisa de uma revelação, você não precisa de um monte, você não precisa de um congresso, você precisa de fé e abrir a sua boca e orar
hora após hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora dirigindo, ora varrendo a sua casa, ora lavando a louça, ora fazendo a sua caminhada, pegando um engarrafamento de 30, 40 minutos, não murmure, ore. Aproveite esse tempo, remindo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Ele fala orando em todo o tempo no Espírito Santo. Aleluia. Ere quere andarama, bebe quere bababaço de quere andarabra, se de quere mandarabra. Os teremantara ralabaste quere mamaço, ere andarabra que tere andarabababase de quere andarabra. Estere andaramas tere mamaço de quere andara. Levante a tua voz com autoridade. Arramas te quere maço de quere andarabra, te quere maço de quere andarabra bra. Levante a tua voz. Aste quebia mantere rabaste quere mamaço de que tere babababa. Alguns estão sentindo a unção tangível agora. Aste que tere basto que manto quebia. Asto manto e de quere andarabra, te quere andará. Porque Ele é Deus de perto. Ele é Deus de longe, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Arramasto de cantore braste quere andará, braste quere mamaço de quere andará, porque os olhos do Senhor estão percorrendo a terra para se fazer forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Astore maço de quere andará, dremasto quere andará bababaço. Ere andaramaste, quere andarabraste, quere mamaço de quere andará. Que venha a unção sobre a sua vida, que venha o poder de Deus sobre a sua vida, que venha um óleo fresco sobre a sua vida, porque o salmista diz: exaltaste a minha força como a do boi selvagem. Seja forte nesse momento, seja fortalecido nesse momento, seja forte no Senhor, receba a força de Deus em nome de Jesus. E ele continua: derrama sobre mim óleo fresco, uma nova unção, é uma nova unção vindo para você, indo para você nesse momento. Receba essa unção de Deus, levante as tuas mãos. Drasto queream darabraste queream darabrasto quemam daramamamaço asteriam darabaxe queream daramamamamá. Haverá um tempo sobre a terra que o Espírito Santo vai manifestar de tal forma que não vai ter como se esconder uma luz debaixo da mesa, nem uma cidade edificada em cima do cume da montanha. Todos verão o ministério do apóstolo funcionando, o ministério do evangelista funcionando, o ministério do profeta funcionando, o ministério do pastor funcionando, o ministério do mestre funcionando, debaixo de uma unção poderosa, e cada membro do corpo de Cristo curando vidas. Você é um instrumento de Deus para curar vidas. Ele fala: vão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Não é somente pastores e liderança. Ele diz à igreja: vão, pregue o evangelho, prega a toda criatura, pregue sobre todo espaço geográfico, todo mundo. E em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Porque essa é a palavra do Senhor. O Evangelho é o Evangelho de sinais. O Evangelho é um Evangelho de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. É o poder de Deus, é dunamis. Por isso que nós precisamos entrar no Espírito, orando em outras línguas. Nós precisamos cavar fundo para que entremos nessa unção, na chamada, na plenitude do Espírito de Deus, operando sinais e maravilhas e levando a palavra para os campos, porque os campos já estão brancos para as colheitas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quarta-feira, às 20h30, estaremos novamente de volta e seja abençoado cada um. Pastor Alexandre Trindade, André, Eclesiastes, Giovana Bessô de Manaus, o pessoal que está na sala do pastor Isaías, o grupo que está com evangelista Milton, um abraço, um beijo para cada um. Orleilson de Manaus, pastor Sidney, pastora Ana Lúcia Porto, um abraço a todos vocês e que Deus possa estar nos abençoando a cada dia.
a unção venha sobre nós cada dia vem uma palavra revelada, cada dia uma experiência no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.